Bem-vindas e bem-vindos à apresentação do trabalho Construção Discursiva de uma Tradautoria Feminista. Eu me chamo Bruna Navarrina de Moura e sou mestranda do PPG Letras da URGS. Eu me chamo Clarice Campani Langer e sou graduando em bacharelado na URGS. Sob a orientação da professora Solange Mischmann, estudamos os processos que envolvem a tradução e as posições autorais que os tradutores, especialmente as tradutoras, tomam durante o processo. Sob o viés da análise do discurso, analisamos e selecionamos entrevistas feitas por tradutoras publicadas em diversas mídias. Para a apresentação desse trabalho, mobilizamos a teoria de tradução feminista que busca encontrar estratégias para politizar a tradução e, através da linguagem, transformar o processo tradutório em ato político. Além disso, mobilizamos os conceitos de tradautoria e de formação discursiva a partir da análise do discurso pechetiano. A partir disso, fomos atrás de entrevistas com tradutores, especialmente tradutoras, que acreditam na tradução como arma política, a partir da linguagem e na igualdade de gênero. Sobre a tradução feminista. As teóricas feministas da tradução criticam, principalmente, as metáforas referentes ao processo tradutório, como, por exemplo, a das belas infiéis. Simon explica que o adágio Les belles infidèles declara que, como as mulheres, as traduções devem ser ou belas ou fiéis. Chamberlain argumenta que a metafórica da tradução é um sintoma de aspectos mais abrangentes da cultura ocidental, da relação de poder na divisão de gênero, do desejo permanente, embora nem sempre hegemônico, de adequar a linguagem ou seu uso à moralidade, de buscar a origem ou a unidade, e uma consequente intolerância com a duplicidade, com o que não pode ser decidido. E, segundo Basnet, os estudos feministas lançam luz sobre as formas pelas quais as sociedades marginalizam mulheres e seus produtos criativos. Os estudos da tradução têm cada vez mais desvendado os processos manipulativos que envolvem a suposta inocente transferências de textos de uma cultura para outra. Além disso, sob a ótica da análise do discurso, mobilizamos o conceito cunhado por Mischmann, chamado de tradautoria. Segundo Mischmann, a respeito da constituição do sujeito como sujeito tradutor, é preciso considerar não como um problema contingencial, mas como fator constitutivo a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, através da forma particular de sua inscrição em uma formação discursiva, a injunção, a interpretação e o direcionamento dos sentidos. A partir dessas condições é que se dá a construção da autoria da tradução, ou do que passo a chamar de tradautoria, uma forma específica de autoria, a que se constrói no processo tradutório. Outro conceito da análise do discurso, trazemos as formações discursivas. Segundo Péchet, a formação discursiva determina aquilo que pode e deve ser dito, assim como aquilo que não pode e não deve ser dito e o sentido que as palavras têm em determinada condição de uso. Podemos pensar que a tradução feminista envolve saberes de uma formação discursiva tradutória em articulação com uma formação discursiva feminista. As perguntas que guiam a nossa análise é o que as tradutoras dizem sobre a tradução como ato político e se poderíamos pensar em uma tradautoria feminista. A metodologia. Primeiramente, selecionamos entrevistas com tradutoras que toquem na questão feminista na tradução. Das entrevistas, recortamos e montamos o nosso corpus baseado nas perguntas e respostas em que as tradutoras apresentavam a sua tradução como uma posição política. A seguir, analisamos o corpus buscando posicionamentos discursivos que podem constituir uma tradautoria feminista. Seguimos, então, com os recortes das entrevistas com tradutoras analisadas que confirmam esse processo de autoria como posição política das tradutoras. Na SD1, sim, pode. Se houver mais mulheres africanas e mulheres negras traduzindo livros escritos por nossas predecessoras e o resto do mundo em geral, isso contribuirá para a revivescência da literatura feminista como um todo. A SD2. É muito importante traduzir diversas teorias feministas no mundo contemporâneo, porque isso permite aos leitores ver que não existe nada semelhante a um modelo único para todas as teorias feministas.
O que pode ser a norma numa sociedade feminista pode ser um tabu em outra sociedade. Na SD3, a escolha também parte de uma concepção de tradução política, feminista e coletiva, uma reflexão que fomos gradualmente incorporando à nossa prática, de como podemos contribuir para a circulação e compartilhamento de conteúdos que não estão disponíveis no mercado editorial brasileiro. Na SD4, tradução e ativismo vão de mãos dadas por diversas razões. SD5. A escolha também parte de uma concepção de tradução política, feminista e coletiva. A SD6. A nossa proposta é que a tradução seja uma ferramenta política. SD7. Em segundo lugar, as relações de poder influenciam o que é visto como digno de se traduzir e o que simplesmente não existe porque não foi traduzido. Basicamente, alguns tópicos nunca chegam aos olhos do público porque grupos mais poderosos simplesmente não têm interesse em ver tais ideias traduzidas. SD8. A tradução nunca é politicamente neutra. SD9. Vejo muito do meu trabalho como situado nesse espaço intermédio de traduzir o discurso dominante numa forma que seja útil para os projetos de justiça social e traduzir as ideias de grupos subordinados um para os outros de modo que possam se comunicar melhor entre si. A SD10. Além do fato de que o texto-fonte dita o modo como a tradução é empreendida, também é possível traduzir o feminismo ficando sensível às implicações das palavras escolhidas durante o processo tradutório. Na SD11, fazer o trabalho de tradução é ver o racismo e o sexismo como interconectados e independentes, criando um caminho para ver o antirracismo e o feminismo como igualmente interconectados. Na SD12, a tradução enfatiza semelhanças, mas também identifica diferenças importantes. Como projeto de conhecimento, a interseccionalidade se apoia inerentemente nas bases das boas traduções. Na SD13, traduzir seus textos canônicos numa linguagem que permita às pessoas subordinadas lê-los e avaliá-los criticamente pode ser um ato de ativismo antirracista e feminista. Conclusões. Concluímos, então, que a tradução feminista pode ser utilizada como uma ferramenta política para dar mais visibilidade aos escritos de mulheres e para inserir mais mulheres no mercado editorial. E que, pela identificação do sujeito tradutor com a temática feminista, pode garantir que o sentido se mantenha em uma FD que signifique o texto de acordo com o posicionamento feminista. Essas são as nossas referências. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada a todos pela atenção.